E aí, meus irmãos da Arrow Church. Olha só, gente, nós somos igreja, não é verdade? E para mim é uma alegria muito grande poder estar gravando esses vídeos, porque significa que tá acontecendo. Aquilo que Deus começou a falar, aquilo que Deus liberou, tá acontecendo. A gente tá vivendo igreja, a gente tá vivendo o reino e aquilo que o Senhor colocou como visão no nosso coração. Bora, meu povo! Que agora nós vamos falar sobre a cultura e o desenho que Deus tem colocado no nosso coração, beleza? E para começar, eu quero falar sobre cultura com vocês nesse vídeo. E nos próximos dias nós vamos trabalhar algumas culturas. Eu vou dar só a introdução para vocês, tá? Do que nós vamos falar nos próximos dias. E nós vamos trabalhar algumas culturas, o que faz parte da cultura da Arrow, tá? O que faz parte daquilo que a gente carrega, o que a gente carrega como verdade e o que tem a ver com a nossa identidade como Arrow. Nós vamos começar falando sobre o que é cultura, que é o vídeo de hoje. E nos próximos dias nós vamos falar sobre a cultura da paternidade, a cultura da identidade, a cultura da intimidade, a cultura da adoração, a cultura da mesa, a cultura do serviço, a cultura do discipulado, a cultura da honra, a cultura da santidade e a cultura da generosidade. Nós vamos trabalhar esses pontos para que você entenda. Beleza, cheguei na igreja, e agora o que eu faço? Qual é o meu próximo passo? Faço parte da Arrow Church. O que na minha mente precisa se encaixar com a visão que esse cara carrega, com a visão que essa igreja carrega? O que Jesus tem para mim nesse lugar? Vai ficar muito claro para você a nossa cultura, o que a gente tem como verdade e como nós vamos trabalhar esses pontos, beleza? Para que você tenha a mesma visão, o mesmo coração, um só sentimento, um só coração com a gente. Amém? Então, bora lá. A palavra cultura, ela tem sua origem em cultivar. No original hebraico é avodá. E essa palavra cultivar significa trabalhar, significa fazer crescer por meio de relacionamento, por meio de constância. Isso significa que a cultura é algo que foi plantado, que foi regado e que foi trabalhado durante muito e muito tempo para que se estabelecesse daquela forma. Então imagina, antes você tinha uma cultura, uma forma de pensar, de agir, de sentir, uma forma de ser, antes do evangelho. E agora no evangelho, a cultura muda completamente. Nós não somos guiados por vistas, somos guiados pela fé. Nós vivemos dependência de Deus, vivemos em amor a Jesus. E aí, muita coisa muda. Por quê? A sua forma de ver o mundo mudou. E eu acredito que a cultura é o extrato da forma de como você vê o mundo. O mundo que você enxerga vai definir o teu comportamento. Então, conforme você enxerga o mundo ao seu redor, vai ser assim que você vai se comportar, vai ser assim que a sua cultura vai se estabelecer e de verdade. Desde quando eu conheci Jesus de fato, porque eu nasci na igreja, mas conhecer Jesus foi algo que aconteceu já mais velho. Eu comecei a perceber o quanto da minha cultura, o quanto dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das coisas que vieram da minha família, das coisas que vieram do meio onde eu vivo, do bairro onde eu vivo, da cidade, do país onde eu vivo, são confrontados pela cultura do evangelho. O evangelho, ele vai pegar a sua cultura e vai escorraçar ela. Porque cultura é um conjunto de crenças, de valores, de comportamentos que geralmente são aprendidos no meio onde vivemos. Seja a nossa família, escola, bairro, não importa se é no micro ou no macro, você foi formado pela cultura local. Você foi formado pela cultura familiar. Você foi, de alguma forma, afetado pela forma de pensar das pessoas ao seu redor. E tá tudo bem, é assim mesmo que acontece. Agora, a igreja, ela precisa ter um lance, uma sacada muito boa. Qual é a sacada da igreja? A igreja, ela precisa estabelecer a cultura do céu, né, trazer uma contracultura, mas ela pode fazer isso como? Amando a cultura local, amando o que está acontecendo ao seu redor. A igreja não precisa acabar com a cultura local. Ela pode transformar a cultura a partir da própria cultura. Melk, mas como assim?
Existem coisas muito ruins na nossa cultura, né? Por exemplo, o jeitinho brasileiro, ou que é a corrupção, né? A questão do brasileiro sempre querer levar vantagem em muitas coisas. Então existem coisas na nossa cultura, na cultura brasileira, e talvez na sua cultura familiar, né, no seu comportamento, na sua forma de pensar, sentir e agir, que não tem nada a ver com o evangelho. E para essas coisas em específico, que são pecados, que são falhas morais, que são falhas de caráter e ética, Jesus, ele tem transformação. Então, ótimo, existem coisas que precisam ser transformadas, porque não tem nada a ver com a natureza do reino de Deus. Agora, existem coisas na nossa cultura que podem ser aproveitadas para que, a partir da cultura, a gente possa anunciar a mensagem que a gente carrega. Agora, olha só, Jesus, quando ele estava ali vivendo a sua vida, os seus 3 anos e meio de ministério, o que ele fazia? Ele pegava itens da cultura, ele pegava coisas do dia a dia das pessoas e transformava em histórias para poder transmitir a mensagem dele de forma que aquelas pessoas pudessem compreender pelo menos a história. Nem todas elas entendiam a mensagem, mas para os íntimos, para os da mesa, ficava clara a mensagem. O que estava acontecendo ali, gente? Jesus estava pegando a cultura, se apropriando da cultura e levando a mensagem do Pai. Paulo, em uma das cidades que ele passou na Grécia, ele teve a brilhante ideia de usar um poste ídolo que estava vazio, né? Não tinha nenhum ídolo em cima, só tinha o lugar, né? E estava escrito ao Deus desconhecido. E ele pegou um item daquela cultura, que era aquele poste ídolo, e começou a pregar o evangelho de Deus, falando do Pai, Criador dos céus e da terra, que era aquele Deus desconhecido para eles, e que era exatamente o Deus que ele conhecia. Então existe graça quando a igreja pega a cultura local, forma de pensar, de agir, de sentir, que são expressadas muitas vezes por meio de canções, filmes, todo tipo de entretenimento, dança, comportamento, gírias. Quando a igreja consegue aproveitar isso e trazer uma contracultura. É como uma sabotagem, né, da cultura, mas se utilizando da própria cultura. Não sei se você sabe, o termo apóstolos não é um termo bíblico, não é um termo cristão. Era um termo utilizado na época para o embaixador responsável de, antes do imperador chegar, ir até determinada cidade e colocar tudo em ordem, colocar as coisas, transformar aquela colônia, aquele lugar, em um lugar muito mais parecido com Roma, né? Para que quando o imperador chegasse, ele pudesse se sentir em casa. Então era um preparar de caminho e um preparar de lugar. Era o termo apóstolos. E uma coisa que a Arrow tem como característica muito forte é o mover apostólico, que é o entendimento de que onde a gente chega, a gente pode transformar a cultura local, muitas vezes aproveitando algumas coisas da cultura local, para poder estabelecer uma cultura do céu. Porque nós não estamos tão preocupados com a questão do estilo de vida que as pessoas levam, mas muito mais preocupados com se esse estilo de vida ele vai de encontro ou vai contra aquilo que o céu acredita e libera para nós. Vocês conseguiram entender isso? Então, o que eu quero trazer como lição para nós hoje? Se nós temos uma nova visão de mundo por conta do Evangelho de Deus, e nós entendemos que o objetivo de Deus é ver na terra como no céu, e que a primeira vez que apareceu cultivar ou cultura na Bíblia foi quando Deus estava falando para o homem, olha, você foi criado para cultivar e guardar. Então, isso fala do nosso propósito. Qual é o propósito do Filho de Deus na terra? Se tornar um arquiteto cultural. Se tornar alguém que transforma a cultura local. Se tornar alguém que desenha a cultura dos próximos dias. Você, como participante da Arrow, você pode pensar assim, eu sou um cara que acabou de chegar. Eu sou uma menina que acabou de entrar na igreja. Ou então você pode pensar, eu sou um adolescente, eu sou um jovem, eu sou uma criança. Eu sou muito velho, não sei qual é a sua desculpa, eu só quero dizer que ela não cola. Por quê?
porque você foi chamado para ser um arquiteto cultural. Só de você ter o Espírito Santo dentro de você, isso já te coloca como um revolucionário nessa terra. Jesus te chamou para ser arquiteto cultural, para alterar a cultura. Como é que nós vamos fazer isso? Através do reino de Deus e aproveitando tudo que a cultura local nos oferece, para poder bombardear com a mensagem de Jesus, de uma forma a representar o reino de Deus, não com apenas palavras, mas com uma vida. Sabe qual é a diferença entre cultura e leis? As leis, elas estão dentro da cultura, as regras estão dentro da cultura, sim, mas a cultura é tão mais forte do que as regras, sabe por quê? Uma cultura, ela não precisa nem ser lembrada por meio de tábuas, por meio de palavras, por meio de constituições. Uma cultura, ela é passada de coração para coração. É um comportamento comum, é um comportamento local, é um comportamento de um povo e que vai sendo transmitido de coração para coração. O que eu quero é que a Arrow tenha uma cultura saudável. E a cultura mais saudável que nós podemos ter são os itens que nós colocamos aqui. Com certeza na caminhada nós vamos aprender muito mais coisas para poder agregar na nossa cultura. Mas o que é primordial você vai ver nesses próximos vídeos. E o meu desejo é para que você comece a pensar no dia de hoje sobre o que Deus deseja que você, como filho dele, comece a desenhar para o futuro da cultura no mundo. A gente pode sim transformar os ambientes onde a gente está. Deus nunca pensou em um cristianismo estático, em que você vai para a igreja, consome, em que você ouve algo ali e simplesmente é um consumidor. Não, ele nunca pensou nisso. Ele sempre nos imaginou como pessoas atuantes, discípulos fazendo discípulos, tocando pessoas, mudando lugares através de pessoas, colocando o mundo de cabeça para baixo como os 12 apóstolos colocaram. E de verdade, eu acredito muito que você faz parte disso, porque você está fazendo parte da Arrow. E nós vamos, de fato, fazer uma transformação, produzir uma transformação que começa em nós e que vai acontecer também através de nós. Então, o meu desejo para você é que você tenha fome e sede de conhecer mais a respeito de Jesus, do estilo de vida dele, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Ele é a própria cultura do céu, sendo manifestada em nós através do Espírito Santo. E eu tenho uma tarefa prática para você, beleza? Eu gostaria que assim que você terminar esse vídeo, você fosse para sua Bíblia e pegasse Gênesis 1 e 2 e lesse esses 2 capítulos. Nesses 2 capítulos nós vamos encontrar verdades que nós vamos trabalhar nos próximos vídeos. E se você tiver com eles fresco na sua memória, vai ser muito mais fácil você conseguir acompanhar tudo que a gente vai falar. Beleza? Essa foi a primeira parte, né? A primeira aulinha aí da nosso desenho de cultura da igreja. E é só o começo, gente. Eu tô aqui com um celular, gravando com um tripé no meu quarto, e eu amo esses começos, é muito bom. O feito é melhor do que o perfeito, e eu sei que a gente não tem uma grande produção hoje, mas eu tenho a visão daquilo que a gente está por viver, e vai ser extraordinário e lindo para a glória de Deus, e o nome dele vai ser glorificado. Que você receba paixão no seu interior pelos sonhos de Deus, e que ao orar você possa entender o que é querer ver na terra como no céu. Que venha a cultura do céu sobre nós. Amo vocês. Até mais.